Bem-vindos a mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodo, aula de número 28. Semana passada, infelizmente, não tivemos aula, então o canal ficou sem aula semana passada, porque aqui foi votação para prefeitos e vereadores, então aí acabou sendo o único feriado do ano aqui em Israel, basicamente, sem ser uma festa judaica, então não teve aula. Mas tudo bem, agora voltamos. E lembrando as pessoas que estão assistindo o que acontecia, as aulas que eu fiz de Bereshit, na Gênesis, que tem a série no canal, que foi há 5, 6 anos atrás, o áudio era muito ruim e tinha muito barulho externo, e agora eu estou botando vídeos de novo com o áudio aprimorado. Então, eu estou tirando o barulho de fundo, está muito melhor. E aí eu estou adicionando também mais ou menos um vídeo por semana, então já tem aí uns 3 vídeos, né, agora. Quem sabe depois, então, as pessoas sempre que reclamam, sempre chega a gente no canal e fala, pô, mas esse áudio é muito ruim. Foi 6 anos atrás também, né? Estamos sempre tentando melhorar. Vamos lá. Curtam, compartilhem e vamos começar a nossa aula. A aula passada, então, chamada de Fé e Milagres. A gente estava falando sobre fé e milagres. Então, mas no final a gente falou dos milagres que Deus, então, ele deu 3 sinais. A gente está no capítulo 4, versículo 3, 4, assim, tá? Vamos do início, versículo 1. Ele falou, Moshe, para Deus, e falou, eles não vão acreditar em mim, eles não vão me ouvir, porque vão falar que Deus não apareceu para mim. A gente viu as diversas opiniões que tem na aula passada. E aí, então, Deus vai falar, ó, o que tem na sua mão? Ele falou, é um cajado, a gente já viu isso. Vai, Homer, então, joga na terra, vai tirar o artista, e jogou na terra, e foi uma cobra, e Moshe, ele foge da cobra. A gente viu tudo isso da cobra, né? Então, a gente vai falar o seguinte, vão ter 3 milagres que Deus vai mostrar para Moshe, certo? O primeiro milagre, Moshe vai jogar o cajado no chão, vai virar uma cobra. O cajado vai virar uma cobra. Aí depois ele vai mudar a pegar e vai virar de novo o cajado. E a gente viu a aula passada que o que representa esse milagre, né, que é a discussão seguinte, o milagre ele serve para o próprio milagre ensinar alguma coisa, ou o milagre é uma alusão de algo que deve ser ensinado, né? Ou seja, a alusão daquele milagre vai ensinar. Ou seja, um milagre é mostrar, ó, Moshe é capaz de fazer milagres, logo significa alguma coisa. Ou não, a explicação é a seguinte, por que logo esse milagre é uma cobra e tal? O que representa? A gente viu que basicamente a maioria dos comentaristas vão dizer que a cobra vai representar o faraó. Né, que o faraó, e para mostrar que o faraó agora vai ser subjugado por Moshe. Porque foi um faraó que foi cruel e escravizou os judeus no Egito e fez o povo sofrer. E agora ele vai estar nas mãos de Moshe, através da ajuda divina, que é o milagre, tá bom? Essa é a primeira explicação. E vai ter aquela segunda explicação, que na verdade o Moshe ele pecou ao dizer que o povo não acreditaria nele, o que não é verdade, porque Deus está mostrando como o povo sim acreditou. E então, na verdade, a cobra vem simbolizar a calúnia, o lashon hará, a maledicência, que Moshe falou do povo, e Moshe está aprendendo esse sofrimento de ter uma cobra. Ele fugiu da cobra, é um sofrimento para Moshe, que a cobra foi a primeira a falar mal, né? Que falou para Eva mal de Deus, fazendo que Eva pecasse, né? No jardim do Éden e tudo mais, como a gente conhece a história. Então agora vamos para o segundo pecado. Aí, esse é o primeiro. O segundo vai ser Deus mandar o Moshe botar a mão no sovaco, debaixo do peito, né, dos braços dele, e vai virar, a mão vai ficar com lepra, e depois de novo vai botar e vai ser curada. Agora não tem mais cajado, é a própria mão de Moshe que vai fazer o milagre. Para quem achava que é o cajado que é um totem mágico, né, que é ele que faz as coisas, não. A mão de Moshe que segura o cajado é aquela quem vai fazer o milagre. Então, de novo, vai ser um sofrimento para Moshe ainda maior, porque não é uma cobra que ele está fugindo, e sim ele vai ficar com lepra, que dói, machuca, uma doença. Então, estou traduzindo aqui de Sarat como lepra, eu não sei exatamente qual seria a tradução certa dessa doença. E a gente viu lá passada que, a princípio, essa era uma doença que não tinha cura, pelo menos naquela época, e não rápida. Então, o fato de curar é tido como um milagre. Rapidamente aquilo, ou seja, a mão estava doente lá, com lepra. E logo depois já curou, é um milagre divino. Tá? A gente vai ver nessa aula as representações. E vai ter o terceiro milagre, que Moshe vai verter a água, quer dizer, Deus vai falar para verter a água na terra, e vai virar sangue, mas isso ele não vai falar Deus não vai mandar fazer agora. Ele fala assim, ó, vocês não ouvirem aqui, você tem essa carta ainda na manga para utilizar futuramente.
Mas Deus não vai mandar Moshe fazer, por quê? Porque eles estavam no meio do deserto e não tinha água. A princípio, a explicação melhor, mais assim, simples é essa, né? Então vamos entender, vamos agora para a segunda. A gente está então no versículo, capítulo 4, versículo 6. Vaiomer Hashem Lood, e falou Deus ainda mais, Evenayadecha Bechequecha, traga a tua mão Bechequecha para debaixo, então, para o seu peito, para debaixo dos seus braços, vai ver a dó Bechecó, e Moshe trouxe a sua mão para o seu peito, Veotziá, e ele tirou do peito a mão dele, vem e veja, e a dó Metzorat Kashalem, a mão dele estava Metzorat, que é a doença, que a gente vai traduzir como lepra, pode não ser exatamente lepra, como a neve, tá bom? O que quer dizer como a neve? Branco como a neve. Porque a gente vai ver depois, quando vai falar da lepra, no Sefer Vaikra, né, no livro de como se traduz? Levíticos, isso, às vezes dá branco no português, em Levíticos, a gente vai ver que tem vários tipos de lepras, tem várias cores da lepra, e a pior de todas é a lepra branca como a neve. Por que branca como a neve? Porque tem vários tipos de branco. Tem um tratado na Guemará, né, que vai falar só sobre lepra. É um tratado de Mishnah, na verdade, fala sobre lepras e vai mostrar os 4 tipos de branco que existem. Tem o branco como ovo, tem o branco como a lã, tem o branco como a neve, né? Pra gente, às vezes, é tudo branco, mas existe diferença entre branco e branco. Assim, de vermelho e vermelho tem diferença, como reza a lenda, né, que os esquimós conhecem não sei quantos tipos de branco, coisa que pra gente, às vezes, é tudo branco. Mas quando a gente está no Shabat, com a nossa roupa branca, a gente consegue diferenciar o branco do branco, né? Aquela roupa mais nova e mais bem cuidada da ok. Piadas à parte, vamos lá. Então, como lepra, ou seja, é o pior tipo de lepra, o mais pesado de todos, que é o mesmo que Miriam, né, irmã de Moshe, quando vai falar mal dele para Aaron, vai ficar também com a lepra como branca, né? Como a lepra, tá bom? O branco simboliza, o que simbolizou o branco aqui? Qual é o simbolismo da cor branca? A junção de todas as cores do sol. A junção de todas as cores do sol. Eu acho que não. Paz também não. O que simboliza? A falta de vida. Certo? A pessoa branca é a pessoa morta, pálida, falta vida. A vermelhidão é vida. A pessoa está vermelha, tem sangue, tem vida, pulsação, é vida, né? A vaca vermelha é uma vaca grande com muita vida, certo? Que aí depois ela vai purificar, ela que vai purificar e tal. É uma vaca com vida. O branco aqui é a falta de vida, é o morto. Então a mão branca, como a xareca, uma mão morta, está doente, putrificada, como se fosse, né? Seria a explicação, né? Quando a gente sabe que quando fica com baixa pressão, a pessoa fica branca. Pô, mas aí fica critério, né? Vários outros lugares que o branco... Então, depende do contexto. Como a gente está falando aqui de uma doença, o branco é a falta de vida. Agora, se você vai falar, sei lá... Não, você poderia dizer que essa doença tem alguma coisa de boa nela, que o branco vem dizer que tem alguma coisa de boa. Pode ser, mas... Veio para purificar. Sim, isso tudo óbvio que não está escrito na Torá qual é a representação do branco, mas a princípio acho que é isso. O branco é falta de vida e vai depender sempre do contexto, tá bom? Sim, a gente usa branco, Yom Kippur, para lembrar dos anjos, para que Deus purifique a gente. E aí também tem um outro versículo na Torá que vai falar da cor branca, que vai falar, seus pecados eram vermelhos, né, como... Aí vai falar um elemento vermelho e eu vou embranquecê-los. Então, como existe esse versículo que Deus vai embranquecer os pecados, o branco aqui vai remeter ao perdão. Assim como os anjos não pecam, a priori. Né? Então, é o perdão e por isso a gente usa branco. Aí, nesse sentido, quando você está falando de... é branco. Agora, nesse sentido da mão branca, aqui é a morte. Agora, se você quer conectar esse branco com outro branco, você pode. Sabe? Pode dizer tipo que a lepra, então, no final, é uma punição divina que vai perdoar o pecado. Que seria um pecado, porque a doença vem sobre o ser humano. Por exemplo, a lepra, vamos dizer que é a coisa mais espiritual de todas as doenças, pelo menos com a narrativa da Torá, né? A lepra, ela vem por algum pecado que a pessoa fez. E a gente aprende que o pecado aqui é a maledicência. É quando a pessoa fala mal do outro.
E aí quando Deus pune, a pessoa está pura, ou seja, foi perdoada. Por quê? Porque o sofrimento perdoou. Então pode ser que a falta de vida veio, assim, você merecia morrer pelo seu pecado. Mas já que tem a punição, que você, ou seja, a mão ficou branca, agora você volta a ter vida e você é perdoado. Pode ser também. Então ele ficou branco como a neve, ou seja, muito branco. Vai Omer, e falou Deus então: Eshev yadecha el requeira, volte a sua mão sobre o seu peito, ve'ashev yado el reikoi. Moshe então ele volta para a direção do peito, e não para o peito em si, no peito, sim, a direção do peito. Alguns vão explicar que é porque a mão estava doendo, não dava para botar no peito que ia doer. Ve'otziah, e tirou a mão, mereikó, do peito dele, ve'nechava kibsaró, e veja, voltou a ser como a carne dele. Certo? Ou seja, voltou ao normal. E é interessante que aqui o kibsaró, como a carne dele, aqui é o que vai fazer paralelo ao branco como a neve. E a carne é vermelha. Que a carne tem sangue. Sangue é vida. Como está escrito, não coma a carne de um animal com sangue, porque no sangue está a vida do animal. As pessoas traduzem alma do animal, mas é uma tradução errada, a vida do animal. Que a vida do animal está no sangue, que é o sangue que traz, a pulsação do sangue traz a vida. Por isso que você não quer comer a vida do animal. É o sangue, da carne. Então a carne é o vermelho, a mão com lepra branca é a morte. Então a vida é a morte, aqui, bem claro, tá? Vamos lá. Então, esse é o segundo. Então vamos ver o que os comentaristas vão falar a respeito dessa milagre, né? Vamos lá. Urash vai falar porque fez Lashon Hará, porque Moshe fez maledicência, então tanto a cobra como a lepra vem simbolizar a mesma coisa. Desculpa, o Ibn Ezra, ele vai falar o seguinte: é uma alusão que Israel vai ser livre. Ou seja, ele foi escravo e vão voltar a ser livre. Ou seja, que você ficou com lepra, ou seja, ficou escravizado e agora vai voltar como antes, vai voltar a ser livre. Então, seria a alusão. A primeira é sobre o faraó e os egípcios. A segunda é sobre a Israel, o povo de Israel que vai voltar a ser livre. O Dat Zkeni vai falar o seguinte: é uma alusão porque, de novo, como eu expliquei, tem 3 motivos de talvez você não acreditar que o povo de Israel vai ser salvo do Egito. Quais são os 3 motivos? Pelo menos 3 motivos aqui que vem na minha cabeça. O primeiro, primeiro Deus não é capaz, ou Deus não vai fazer isso, ou Deus não tem por que Deus fazer isso, Deus não vai fazer, alguma coisa relacionada a Deus, ou Deus não apareceu e Moshe está mentindo, alguma coisa em relação a Deus. Certo? Não tem o Deus na história, logo não vai acontecer nada. Esse é o primeiro motivo. Agora, uma vez que Deus, então Moshe falou, fala o seu nome, prove, não sei o que lá, tá bom. A gente sabe que Deus falou com Moshe e sabe que Deus. Então qual é o segundo motivo? Não, a gente não merece. A gente não tem mérito para que Deus faça um milagre pela gente. É pela falta de mérito nosso. Ou seja, nós somos o problema. Então esse segundo milagre vem dizer o segundo tipo de problema, que é o quê? Como vai ter milagres se eu estou impurificado? Se eu me assimilei aos egípcios, se eu não estou correto, eu não mereço esse milagre, não mereço que Deus interfira na natureza para salvar o meu povo. Dado que, quanto mais perfeita a pessoa é, mais justa, mais correta a pessoa é, mais a presença divina se conecta com aquela pessoa. Tá? Ela é diretamente proporcional. Quanto mais a presença divina se conecta com a pessoa, mais Deus interfere nas regras do mundo para salvar aquela pessoa de algo. Onde a gente aprende isso? Dos patriarcas. Que os patriarcas eram tão perfeitos que não só a providência divina estava com eles, de acordo com a história que a gente estudou em Bereshit, estava com eles o tempo inteiro, como Deus em alguns momentos interferiu na natureza para salvar eles. Mas não de uma forma tão clara. O que vai acontecer com Moshe aqui, com o povo, vai ser mais ainda. O que eu não fiz, nem fiz com os patriarcas, eu farei com vocês.
E aí o povo vai se perguntar, como Deus vai fazer uma coisa que ele nem fez, vai fazer pra gente uma coisa que Deus nem fez pros patriarcas, se a gente está longe do nível deles. Se a gente nem se compara, a gente caiu muito de acordo com o que eram os patriarcas. Eu sei como eu deveria agir minha vida, eu sei que eu não faço. Então como Deus vai fazer mais pela gente do que fez por eles? Então essa é a pergunta. Logo, o problema é nosso. E aí pode ser a explicação que você vai falar, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus fala, não vai acreditar, então faça milagres na frente deles, para eles aprenderem, realmente. Então, se Deus está fazendo um milagre, quer dizer que Deus vai fazer milagre. Agora, por quê? Por que Deus vai fazer milagre? Por que eu mereço fazer milagre? Aí é a alusão da lepra. Fala assim, olha, os egípcios impurificaram vocês. Vocês vão se desimpurificar. Uma vez que voltar para Deus, vocês vão voltar rapidamente para o caminho correto. Por voltar para o caminho correto, vocês merecem saírem do Egito. Tá, então seria a explicação. Vai ter algumas explicações. Por que o povo merece sair do Egito? Porque eles vão receber a Torá e assim eles vão voltar para o caminho correto. Ou pela promessa que Deus fez para os antepassados. Ou então porque naturalmente, ou a culpa é do ambiente, por causa dos egípcios que eles estão assim, mas uma vez que eles saem, eles vão voltar à natureza deles. Vão ter algumas explicações. Tá? Então essa aqui então o Dat Zkenim vai explicar que vem simbolizar ao faraó que impurificaram Israel, e Israel será purificado então da impureza do Egito. Shava Kibsaró, vai voltar a ser carne, ou seja, vai voltar para a natureza dele. Qual é a natureza dele? O caminho dos patriarcas. Tá. O Malbi. Peraí, a terceira. Boa. Ou seja, o segundo motivo, o problema é nosso. O primeiro problema é Deus. O segundo problema é nosso, por isso então Deus não vai fazer nada. O terceiro problema, o problema está no enviado. O problema está em Moshe. Ou seja, Moshe não é propício a ser o cara que vai intermediar isso tudo. Mas Moshe só entra na história porque Deus falou que é para entrar na história. Não, então, mas esse questionamento vai ser em relação ao próprio Moshe. Ele vai falar, tá bom, eu já entendi que você pode fazer as coisas, a gente vai ver daqui a pouco. E eu já entendi que o povo vai ser purificado. Mas quem sou eu para fazer isso, entendeu? Cara, eu não consigo entender esse posicionamento do Moshe, não faz sentido nenhum. A não ser que ele não acredita em Deus. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco, porque a gente vai entrar nesse assunto, tá bom? Mas o segundo, eu sou capaz disso, tá? A gente vai deixar isso para daqui a pouco, mas bem pontuado. Então, o Malbim vai explicar o seguinte: o que significa o debaixo do peito, o sovaco? Porque a mão é no sovaco, né? Tipo, porque, sei lá, bota a mão na cabeça. Sei lá. Porque a mão. Então vai dizer que debaixo do sovaco significa preguiça. Quer dizer que a pessoa está, tipo, de braços cruzados e não está fazendo nada. Né? A preguiça ou a fraqueza. Tá? Então, fala assim, ele está falando, quando a pessoa não está fazendo nada para melhorar, automaticamente, está parada, ela está doente, espiritualmente falando. Ou seja, Moshe, quando você botar sua mão no sovaco, sabe que imediatamente você vai ficar impuro. Você vai ficar doente. Ou seja, se o povo ficar parado e não fazer nada, eles estão doentes. Estão com impureza, vão cair. A única forma de não cair e se elevar é fazer algo. Então tira as mãos do braço e aí, quando vocês agirem, vai voltar a carne. E a questão é que o povo está parado lá no Egito e não está fazendo nada para sair. Então o Moshe tem que dar o ânimo no povo e falar, vamos sair. Essa é a explicação do mal. O Netziv de Volozhin vai explicar que o debaixo do braço aqui é porque é debaixo como se fosse da roupa, que é um lugar oculto, que o milagre que acontece, que é o que? A mão ficar com lepra, é justamente quando essa mão está debaixo do braço e só quando ele tira ele vê que está com lepra. Por quê? Porque todos os milagres eles só são feitos de forma oculta. O milagre é igual a brachá, como a gente fala que tem um dito no Talmud, né? Que a brachá ela só vem em um lugar onde os olhos não estão colocando seus olhos. Enquanto não estão colocando os olhos na coisa. Ou seja, se está todo mundo olhando, não vai ter brahá. Agora, se quer uma brahá, é uma coisa oculta. Você escondeu e tal, e dali, que ninguém está vendo, dali vai vir brahá. O milagre é a mesma coisa. A gente tem várias vezes na Torá que o profeta, até Elixá, cobre isso, aí jorra lá azeite para todo mundo, porque ninguém está vendo. Aí vem a brahá. Claramente a gente vai ver que os milagres que Moshe vai fazer no Egito vão ser nos olhos de todo mundo.
certo? Os milagres que Moshe vai fazer no Egito e no deserto, por exemplo, o maná que caía do céu, embora o maná ele caía quando estava todo mundo dormindo, então assim eles acordavam e iam pegar, então na verdade eles não viam o maná caindo, mas vão ter vários milagres que sim, eles vão ver. Assim o Maimônides vai dizer que saiba que da mesma forma que Moshe, ele tinha um nível profético diferente de todos os profetas, e esse nível profético de Moshe nem deveria ser chamado de profecia, sim ter um outro nome independente, mas por falta de vocabulário a gente também chama ele de profeta. O mesmo se dá com milagres. Os milagres que Moshe fez é um nível diferente de todos os outros milagres que os outros profetas fizeram. Talvez tenha um nome diferente para os milagres. Os milagres que Moshe vai fazer ainda no futuro, todos vão ver. E aí todos os outros milagres não vão ser assim explícitos como vão ser feitos aqui no Egito, que é uma situação ímpar na história da humanidade, tá? Aí vão ter várias perguntas sobre o Maimônides. E Yoshua, Josué, que parou o sol e tal, no meio do céu. Aí vai falar, mas o Josué quando parou o sol, ninguém está vendo se o sol está mexendo ou não. Na verdade, eles não entenderam que o sol parou. É só no final da guerra, caraca, já foi longo, né? Alguma coisa nesse sentido. Óbvio que vão ter opiniões. E por aí vai, vão ter várias. E o Rio Jordão, né? Que levantou a água para o povo passar quando entrou na terra de Israel. O Jordão não levantou onde eles passaram, levantou lá para trás, né? E aí eles passaram já quando não tinha mais rio, e por aí vai, vão ter algumas opiniões, né? Mas que seja, esse assunto eu trouxe a opinião do Maimônides para mostrar que existe uma... quanto mais profeta a pessoa é, quanto mais perfeita a pessoa é, maior também os milagres que podem ser exercidos através dessa pessoa por Deus. Mas aqui então, ainda não, então por isso que debaixo do braço, tá? O Rav Hirsch vai por um outro caminho, vai falar o seguinte, que esse milagre vai demonstrar a confiança de Moshe, que não é o cajado que faz o milagre como a cobra que vira um cajado, assim? Mas é aquela que segura, é a mão que faz o milagre, que é na mão do Moshe que acontece. É quando o Moshe toca no cajado que ele vira cajado de volta. Quando ele solta o cajado que vira... Então é a mão de Moshe, não é o cajado. E o Asher HaKadosh vai falar que no lugar que se impurificaram vão se curar. Ou seja, a mão que era impura, ela própria vai se curar. Ou seja, o que eles se impurificaram? O que eles se impurificaram? A idolatria, que era o problema do povo no Egito, como a gente vê em Ezequiel, em Hezquiel, né, que fala que o povo fez idolatrias e tal. Do ponto da idolatria que vai vir a purificação do povo de Israel. Quando que o povo vai se purificar da idolatria? Quando eles fizerem o sacrifício pascal, né, o Corban Pesach, e o Brit Milá. São dois tipos, como se fosse de sacrifícios, dois sangues, né? Que vai ser comparado à idolatria, que você joga o sangue do animal no altar. Então, através do sacrifício, eles vão demonstrar o monoteísmo deles, renegando na frente dos idólatras, né? Dos egípcios, a idolatria. Então, essas são as explicações. Agora, quando fala, então, agora, volta a sua mão pro peito e vai se curar, o Rav Abravanel vai falar um negócio muito bom. Isso, assim como também falou, que a gente viu o Asher HaKadosh. Esse veio com um adjetivo. Ele ia falar um negócio muito bom. E o Ibn Ezra também falaram no mesmo sentido, mas ele vai mais. Alude a Israel, ao povo de Israel, que fará tchuvá, que eles vão se arrepender e voltar para Deus, certo? Enquanto a mão está no corpo, está saudável, tá? Ou seja, que a explicação é assim, a mão ficou com lepra, certo? Aí falou, devolve para o requeira, devolve para o seu corpo. Quando ele devolve para o corpo, ela fica curada, tá? Você vai explicar o seguinte. Quando a mão está no corpo, ela está saudável. Quando tira do corpo, é a mesma coisa, bota a mão no sovaco. Quando ele tira, fica com lepra. Quando ele devolve, fica saudável. Ou seja, quando a mão está no corpo, fica saudável. Quando ele tira, ficou com lepra. Então, quando a mão está no corpo, está saudável. Quando tira a mão, adoece. O que é o corpo do povo de Israel? Rav Abravanel escreveu em 1500, a terra de Israel. Quando o povo está na terra de Israel, o povo é saudável. Ele está no caminho dos patriarcas. Quando eles saem do corpo, ou seja, quando eles vão para o exílio, eles adoecem. Então Deus está falando assim, o povo vai fazer tchuvá. Sabe quando eles vão fazer tchuvá? Quando eles voltarem para a terra de Israel. Cara, mas são umas alusões assim, muito viagem. Talvez. Mas é a explicação do Rav Abravanel. Mas é bom
Assim, dependendo da alusão, é o conceito que é o fundamento que está por trás, que você pode pegar de outros lugares. Bom, mano. Sim. Então é o seguinte, quando o Moshe for lá e ensinar os caminhos de Deus para o povo e tudo mais, imediatamente eles vão começar a querer falar, Deus vai redimir, eles vão começar a se curar. Seria a explicação. O Rav Hirsch, é interessante esse agora. Não concordo, tá? Assim, eu não concordo, mas é interessante. O Rav Hirsch vai dizer por que tem que botar a mão debaixo do pé, que significa a preguiça, né? Assim, porque o povo tem que ser paciente e esperar a salvação. Esperar Deus mandar sair e até lá tu fica parado. Que é assim, ainda vão ter as pragas e tal, e aí você vai ficar, ainda não vai ser agora, mas quando eu falar, vocês vão. Isso aí está aludindo ao quê? A época dele, que ele foi contra o sionismo que estava começando. Ele falou, não, a gente não tem que ir para Israel e tal, como foi o Rabino Alcalá, o Rabino Gutmach, né, e outros. Ele falou, não, a gente tem que esperar aqui, a gente tem que ser um exemplo para os outros povos, que depois... Ele procura como adaptar o passo. Ele tentou adaptar a realização, né? Que é todo comentarista, é isso, porque ele escreve um livro novo com interpretações novas, ele está explicando para a geração dele os ensinamentos que ele acha necessário para aquela geração. Então ele está falando isso. Fala, não, ali não, a gente tem que ficar aqui, que é o momento da gente agora influenciar os alemães, que um dia eles vão agradecer a gente por todo o de bem que a gente vai fazer por eles. E errou feio ou errou rude, né? Também foi o pior erro da história. É triste, estou rindo de tristeza, na verdade. Então tem que ser paciente, coisa que claramente tá errada, né? O que o Rav já foi comprovado na história ser errado o que ele falou. Mas embora ele nessa vai ser ruim, mas ele ainda vai mandar uma muito boa ainda, tá bom? Todo respeito. Vamos lá. E aí o versículo 8 vai falar o seguinte: Verhaya, im lo yaminu lecha, velo yishmeu lekol haot harishon, yaminu lekol haot haron. E então ele mandou a primeira, que é a serpente, a segunda, o cajado. Fala, se não ouvirem se eles não acreditarem em você, e eles não ouvirem a voz do primeiro milagre. É imoná berra, né? Não é lá. Não é lecha, berra. Aqui tá. Deveria ser berra. Sim, deveria ser. É em você, berra lá. Lecha. Deixa eu ver. Menor é menos lá. Uma pergunta, agora eu não. Boa pergunta, porque é esse lar, né? Não sei. Boa pergunta. Tá. Se não acreditarem em você e não ouvirem. Porque senão fica assim: se pra você eles não acreditaram. Entendeu? Yamino lar. Não, lar é tipo no que você está dizendo, talvez, né? Se não acreditarem no lar, ou seja, em direção do que você está propondo, alguma coisa assim nesse sentido. Assim eu entendi. Entendi, que se você achar que eles não acreditam. Se pra você. Se pra você eles não acreditam. Não é minular. Talvez. Tá. Não sei responder de qualquer forma. Se não acreditem. Mas se eles não acreditarem, Veloz meu lecola otarishon, eles não ouvirem a voz do primeiro milagre. É interessante porque não acreditaram nem no primeiro milagre, que é a voz do primeiro milagre, tá bom? E veemino lecola otaharon. Então eles acreditarão na voz do segundo milagre. A pergunta é o que é o primeiro, o que é o segundo. A princípio, o primeiro é a cobra, o segundo... Ou seja, por que ele deu dois? Porque se não acreditarem no primeiro, vão acreditar no segundo. Tá? Essa é a explicação. Mas aí é interessante que o próximo versículo, o 9, ele. Mas se eles não acreditarem também nesses dois, então faça esse outro. Que não faz sentido nenhum. Se você não acreditar no primeiro, eles vão acreditar no segundo. Mas se não acreditarem também no segundo, faça o outro. Mas não está escrito no segundo. Se você não acreditar no primeiro, acreditarão no último. Mas se também não acreditarem nesses dois, faça esse outro aí. Ou seja, o segundo é o último. Mas se não acreditarem no último, vai ter um terceiro. É tipo isso, tá? E a pergunta é então, porque é chamado de último, a princípio, é a forma da Torá escrever. Não tem 4 aqui? Não, são 3. 4? Olha só. Veim lo yaminu lar, vamos dizer que é no Moshe. Em você, Moshe. Velo ishmiu lekol haot harishon é o segundo. Não, mas o lar aqui é... lekol haot haron é o terceiro. Não, o lar é o primeiro junto, porque tem o versículo 6, ou seja, né, que ele fala
O 5, que ele fala, porque ele dá o primeiro sinal, né, milagre, aí o 5. Porque isso, lemane a mim no que para que acreditem que apareceu para você Deus, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraham, Isaac e Jacó. Ou seja, o objetivo do primeiro milagre é com o objetivo para que acreditem. Então, isso que ele está falando. Se não acreditarem em você e não ouvirem o primeiro mandamento, o primeiro milagre, ou seja, que o objetivo é que acreditem. Eu acho que é isso, entendeu? Talvez uma explicação, mas ninguém falou isso que eu estudei, né? E então houverão o último. Isso até que é uma prova que talvez não necessariamente, né? Tem quem diga que o terceiro templo será o último também, né? Porque está escrito que é o último templo. Aí eu falo, então é o último. Então, não, mas está escrito aqui que é o último sinal e não foi esse o último, foi o segundo. Então talvez aqui tenha uma explicação, que talvez não. Talvez sim, provavelmente sim, se Deus quiser sim. Então vamos ouvir o segundo. Então o que quer dizer isso? Vamos ver o que os comentários vão dizer. O que é o último? Vai falar, Urash é o da lepra, é o segundo, tá? Por quê? Porque o segundo, quando falar que ficou leproso, né, porque falou mal deles, eles vão acreditar. Por quê? Porque já teve a história do faraó, de acordo com Urash, ele ficou com lepra, e também o Avimelech, aquela história que ele fica doente porque ele pegou Sará de Abraham. E aí Deus fala, devolve para ele, e Abraham vai rezar e tal. Então já existem exemplos de pessoas que ficaram com lepras e depois foram curadas e tal. Então, por esse motivo, ele já tem esses dados que, então é porque é um profeta. Explicação do Urash. O Rav Abravanel, vamos falar o seguinte. Se não acreditarem que estão propícios para que sejam feitos milagres com o faraó, que é o objetivo do primeiro, que é o faraó. Então, se eles não acreditarem que Deus vai fazer milagres com o faraó, para subjugar, né, o faraó, então eles vão acabar acreditando que eles podem se arrepender, que é o segundo milagre. Então você vai falar, Deus vai subjugar o faraó. Ele fala, não vai subjugar o faraó. Sabe por quê? Porque a gente está pecando. O problema está na gente. Aí então vai ter o segundo milagre, que vai mostrar, não, vocês vão se curar. Aí então, se você acreditar que vai se curar, então realmente ele pode fazer um milagre pro faraó, então já que a gente vai se curar. Então se não acreditar no primeiro, vai acreditar no segundo. Que se acreditarem que podem se arrepender, eles acreditarão no primeiro também. E aí ele traduz o que é o kol, a voz do milagre. Voz é o decreto divino. Então, ou seja, existe um decreto divino que seria então que salvar o povo de Israel. Esse é o Malbi. Vai falar o seguinte, eles podem dizer que fez um milagre, é mágica, ilusionismo, bruxaria, alguma coisa, tá? Mas se for o segundo eles vão acreditar, porque tem duas testemunhas aqui, então tem mais casacá, tem mais força, né? Então, o Aharon aqui seria a segunda, né? Falar, mas porque ele traz uma terceira? A terceira não é... Porque a ideia é, se não acreditarem na primeira, vão acreditar na segunda. Então, mas se não acreditar nas duas, vai ter a terceira. Que a terceira não tem o objetivo de que acreditem. O terceiro que ele vai dizer logo em seguida, que é do sangue, da água virar sangue, o objetivo não é para que acreditem. Não é mais sobre isso, sobre crença, assim, de confiança, como a gente falou na aula passada. E sim, é por necessidade. Então vai ser necessário fazer a terceira, mas não por objetivo para que alguém acredite em alguma coisa. Pois quando acreditarem, porque quer dizer o seguinte, que eles vão acreditar. Mas depois, quando o faraó não aceitar, eles vão desacreditar. Aí, nos que eles vão desacreditar, então você vai ter que dar a terceira. O que é a terceira? A terceira é que a água vai virar sangue. O que é a água virar sangue? É a primeira praga das 10 que vai ter no Egito. Ou seja, o seguinte, quando ele fala a terceira praga, a terceira ele está falando, na verdade, a primeira das 10. Você está dizendo, vai vir todas as makot, todas as pragas sobre o Egito. E essas pragas vão vir por necessidade, e não mais sobre a crença que Moshe é alguém, e não é sobre isso. O Netziv de Volai vai falar que é a forma de escrever, né? Mas na verdade a última aqui é a segunda, tá? O Rav Hirsch vai falar o seguinte, se não acreditarem nesses dois milagres, aí eu vou começar a modificar o mundo. Aí não vai ser mais oculto, como eu falei antes, né? Porque eu vou modificar aquilo na qual todos apoiam. O que todos se apoiam no Egito? Qual é o apoio do Egito inteiro? O Rio Nilo. Então o Nilo, que é a base do Egito, tanto que quando o Nilo secou na época de Yosef, né? Deu ruim. É nele que eu vou atacar, no que todo mundo se apoia.
Então aí o mundo vai começar a se mover, a se mexer, né? Se modificar. Próximo versículo 9. Então, se também não acreditarem nesses dois milagres, e não ouvirem a sua voz, então você vai pegar das águas do Yeor, o Yeor aqui é o rio Nilo, a princípio, e você vai jogar essa água do Nilo na terra seca, e será a água que você pegou do Nilo, e ela será o sangue na terra. Então isso, vai pegar do Nilo a água e jogar na terra, e na terra vai virar sangue. Que não é o primeiro milagre. Que a princípio não é o primeiro milagre. Mas é interessante que ele fala, faz isso aqui, ó, viu? Então faz assim com o povo. Não, aqui ele não manda fazer pro povo. Ele fala, ó, tem esse, você não precisa fazer com você, e também não precisa fazer com o povo. Mas se eles né, tipo, eles não acreditarem, aí tem esse aqui para você usar. E é interessante o quê? Que depois Moshe vai pro faraó e vai jogar o cajado perante o faraó e vai virar tanim, né? Vai virar cobra a princípio, ou jacaré, tem algumas explicações. Que não é exatamente o primeiro, mas tá na mesma família de milagres, vamos dizer, é bem parecido. Mas isso Deus vai bem antes ordenar Moshe a fazer especificamente aquilo. Agora vai lá e joga. Que tem muito a ver com o primeiro. E depois ele vai falar, agora vai no Nilo e vira sangue. Também está muito parecido com o terceiro. Então a gente vai ver que o primeiro e o terceiro vão ser feitos. O segundo não. O segundo não vai ter nada disso. Mas o primeiro e o segundo não. O terceiro não vão ser feitos, Moshe vai lá por iniciativa dele. E sim, Deus vai mandar fazer também. Perante o faraó. E não perante o povo de Israel. Então pode ser que o segundo, que é a lepra, que é o povo vai se arrepender, o objetivo é para Israel. Que é o povo se arrepender. Agora, que Deus vai punir Faraó e, obviamente, a água do Nilo virar sangue é uma espécie de uma representação de punição à divindade do Faraó. Então, isso é perante o Faraó. Então, tá. O Urashi vai falar o seguinte, que o rio Yeor, ou seja, o rio Nilo, era adorado por eles, né? Então Deus, quando ele vai castigar as nações do mundo, primeiro ele vai castigar os deuses das nações do mundo, as idolatrias. E depois, então, ele começa pelas ideologias erradas, né? Quebrando as ideologias falsas para depois, as idolatrias, para depois castigar a nação. Aqui tem Verrayu duas vezes. Verrayu amai machete kaminayor, Verrayu ledam bachá. E será a água que você vai pegar do rio, e será o sangue, porque 2 Verrayu e 2 e será. E a gente explicou na aula passada que o será seria o verbo do milagre, de fora da natureza. Então ele vem explicar que o Urashi que só vai virar sangue quando tocar no solo. Você vai vai ser água quando tirar do Nilo. Quando ele tirar do Nilo, vai continuar sendo água. Agora, veio o ledam vai abaixar, ou seja, e será sangue no solo, ou seja, quando essa água toca no solo, que vai virar sangue, e não ao ser jogada do recipiente que Moshe tirou do Nilo, das mãos de Moshe, que vai virar sangue. Só quando chegar lá no solo. Isso é o Rashi. O Ibn Ezra vai falar, Deus não demonstrou essa praga com Moshe, esse milagre, né, com Moshe, porque futuramente ele faria perante todo mundo. Tá? E essa é a praga que é parte a primeira das 10 pragas, né? O Dat Zkenim vai dizer que será o sangue, é que derramará o sangue dos egípcios na Makat Bechorot e no Yam Suf. Ou seja, que na última, aqui não está falando da primeira praga, que é o rio virar sangue, sim, por o Dat Zkenim, que são os Tosafot, Baleia Tosafot, seria a última praga, que é a morte dos primogênitos, que será sangue na terra, e também no Mar Vermelho, que vai matar os egípcios. Que a gente sabe que que depois que tem o mar que fecha nos egípcios, o mar cospe o corpo dos egípcios na terra seca. E aí os judeus veem que os egípcios morreram. Vai abaixar. Então o sangue estará na terra. Remetendo o quê? O que é o sangue na terra seca? Remetendo a Caim e Abel. Que Caim mata Abel, primeiro assassinato, e Deus fala, o sangue de Abel está pedindo por vingança e fervendo na terra, sobre a terra. O sangue na terra representa a vingança de um sangue inocente derramado. Então vai ter que a gente vai ver daqui a pouco, que talvez vão dizer que esse primeiro, na verdade, é porque vai acontecer isso, porque o faraó matou os bebês, os homens, os judeus, no rio Nilo. Então, já que ele matou no rio Nilo, esse rio vai virar sangue. Que é a vingança, e querendo dizer que o Egito será punido
Qual a manifestação do Egito punido? No última praga e no Mar Vermelho. Os egípcios deveriam ter morrido no Iora, não no Yom Suf. Não, não é a Suf, né? Sim, se você falar por causa do Urim. O Riscone vai dizer que depois não está escrito que e aí o sangue na terra virou água, ou seja, o sangue continua sangue. Aqui não volta ao normal, diferente dos outros dois, certo? Então o sangue vai ser, a água vira sangue e será sangue, tá bom? O Rav Abravanel vai falar o seguinte: se o povo não se arrepender, se o Egito não se arrepender, então a maldade do Egito não terminará até a abertura do Mar Vermelho, porque vão ser afogados no mar e serão jogados na terra. Então Moshe fez para o faraó a primeira e a terceira, como mandado especificamente que eu acabei de explicar. Aí porque está escrito aqui a voz do milagre e não o milagre em si. Vão ouvir a voz do milagre e não eles vão ouvir o milagre. O que é a voz? Explica o Rav Abravanel, porque não dava para fazer um milagre na frente de todo mundo. Pegar o povo todo, olha o milagre, não dá para todo mundo ver. Logo, só poucos veem o milagre, a princípio seriam os mais sábios, os anciões, né? E o resto, e eles vão contar para o resto o que aconteceu. Um bochicho. Então é isso. Então eles vão acreditar na voz do milagre, porque no que eles ouviram de quem viu, né? De segunda fonte. E a terceira não está escrito Kolaot, mas a terceira não está escrito a voz do milagre. Sim, a terceira da água está escrito o milagre. Por quê? Porque todos vão ver. Que é o rio Nilo virando sangue. E a terceira prova que Deus vai punir os egípcios e seus deuses. Tá bom? O Malbi vai falar que a água só vai virar sangue quando chega na terra, para não acharem que era um truque. Moshe botou um corante, né, na água, e aí ele tirou e veio sangue. Não. Vai sair água. Quando chegar na terra vai ver sangue, para não suspeitarem de algum tipo de trapaça, né? E aí vai falar, o milagre alude ao sangue dos bebês de Israel jogados no Nilo, que é como que o sangue deles estão gritando na terra por vingança. O Netziv de Volod vai falar uma coisa muito pesada. Ele vai falar assim: quem depois dos dois sinais não acreditar em Moshe é como a água que vira sangue. Essas pessoas não sairão do Egito. Ou seja, eles têm a oportunidade, mas não é infinito. Você vai dar os milagres, vai provar e tal. Quem ouviu, ouviu. Quem quiser ficar no Egito e não ouvir e tal, não acreditar que vai ter salvação, que no final vai ficar no Egito, a água vai virar sangue. Sabe que o sangue deles vai se derramar na terra. O sangue dos judeus que ficarem no Egito. Isso faz sentido. Né? Que são quem ficou. Então é isso. Tá vindo o chamado para salvação. Venha para Israel, vou tirar vocês. Quem foi. Quem não ficou, depois de tantas chances, agora vira sangue. Não tem o que fazer. A presença divina saiu com o povo, quem ficou está sem presença divina. Como se fosse, né? O Deus voltou, você não voltou, então não está com Deus. Tá sem Deus, agora se vira. Coisa que Deus protegeu no exílio por todo o tempo, agora não tem mais essa proteção. Porque Deus agora já foi, a presença divina já foi pairar em outro local para acompanhar o povo nessa jornada. Seria a explicação aqui do Netziv de Volod. Então ela não vem para que acreditem. Por isso que o segundo é para que acreditem, que é a última chance de acreditar. Mas dizer para que quem não acreditar será punido. Isso. E no final, o que indica quem acredita e quem não acredita? Voltando ao início da aula passada que eu falei sobre a fé. Qual a diferença de quem acredita e quem não acredita? Como você sabe? Essa pessoa ela acredita ou essa pessoa não acredita? Ela fala. Não. É simples. As pessoas que saíram do Egito são as que acreditam. As que não saíram do Egito não acreditam. A crença ela vem de acordo com a ação. E qual é a ação? A ação é cumprir a palavra de Deus. Ele falou, saiam do Egito. Quem saiu do Egito acredita. Acredita que é o seguinte, confiou no que Deus falou. Quem não saiu não confiou. Ou seja, no final, o que eu quero dizer é o seguinte, que a crença ela não é medida através de um parâmetro espiritual ou ético. E sim, a crença ela é medida através de um parâmetro nas suas ações, aonde você está inserido, aonde você se inseriu. Através de onde você está. E de onde você está no momento que acontecer, isso vai ser julgado se você acredita ou não acredita. Ou seja, se você vai ter a vida ou a morte.
E não um parâmetro espiritual, como se fosse, não, mas ele é boa pessoa. Tá bom, ele é uma boa pessoa, mas ele não acreditou. Mas ele fez nunca se desviou de Deus, ele fez todas as mitzvot, todos os preceitos da Torá. Tá bom, mas ele ouviu a palavra de Deus, a voz do milagre, ele confiou em Deus a ponto de se colocar na sua vida onde Deus mandou que ele deveria se colocar? Não. Então ele não acredita. Então ele não cumpre. Então ele está fora. Ele não faz parte. Porque no final, quem é o povo de Israel? O povo de Israel é aquele que estava nos pés do Monte Sinai. Os que estavam no pé do Monte Sinai, mesmo que não era de Israel, que veio do Egito ou de outros povos, fez parte do povo de Israel. Quem não se colocou nos pés do Monte Sinai no momento da entrega da Torá, não recebeu a Torá. Né? Não faz parte mais do povo de Israel. Mesma coisa quando os judeus voltam para com o édito de Cores, né, do Ciro, depois com Zerubabel, depois com Ezra. Que? Édito. É porque eu estou fazendo umas aulas de Purim gravando, aí eu já estou com essas palavras. De Ciro e também de Zerubabel. E depois com Ezra, né, e tal. Aqueles que voltaram depois de 70 anos da Babilônia para Israel, são aqueles que deram continuidade do povo judeu. Todos os outros que continuaram na Babilônia, por vários outros motivos, ou espiritual, que a Torá é melhor, ou comodidade, ou não sei o que lá, não fizeram mais parte da história do povo judeu. Pelo menos nos próximos 420 anos. É tipo o que acontece com o judeu do Brasil e dos Estados Unidos, né? É tipo o que acontece historicamente com os judeus que permanecem no exílio, exatamente quando Deus manda ou dá os sinais, assim, voltem, né? Então esse é o Netziv. O Al-Sheikh vai falar que a água representa a piedade e o sangue é a justiça. Quer dizer agora, para os egípcios, que a água do Nilo vai virar sangue. Ou seja, a justiça vai imperar no Egito. Então aqui a gente acabou os milagres. Como acho que a gente começou a aula mais tarde, eu acho que a gente pode, para ficar bem dividido, a gente pode então terminar a aula aqui, e então a aula que vem a gente continua no versículo 10, que Moshe vai falar o seguinte: e falou Moshe para Deus, depois disso tudo, Biadoni, lois de varim anor, mas eu não sou um homem de palavras. Também de ontem, de anteontem, desde quando eu falei com você falou com o seu servo, porque eu tenho um problema na boca. A gente tem que ver o que é o problema na boca, e porque de novo Moshe vai relutar, e qual é o novo argumento de Moshe. E dessa vez Deus vai se manifestar para Moshe como alguém que está chateado. E aí vai dar um basta, né? Chega. Isso a gente vai ver a aula que vem. Muito obrigado.